Olá, meus pequenos do primeiro ano, tudo bem? Tio Fábio vai fazer essa aula gravada para vocês, porque eu gostaria muito que vocês tivessem isso sempre à mão, esses conhecimentos primeiros que a gente está tendo, sabe? Porque o seu tio está sendo responsável por algumas aulas importantíssimas que tem umas novidades assim maravilhosas para esse ano do ângulo. Eu fiquei impressionado com o material novo que chegou e deu uma vontade doida de falar sobre isso nesse momento. Fiquei doido, porque é um material que vocês já devem ter e nós professores ainda não temos, mas dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá tortinho para nós, né? Mas olha aí para vocês verem. Coisa impressionante, criação e estudo de artes e oficina de literatura. Que besta! Por que eu fiquei besta? Porque faz muitos anos que o seu tio espera uma escola um pouco mais humanizada e um pouco mais engajada nas questões sociais e nas questões contemporâneas. A gente tem falado de assuntos que são assim tão antigos, importantíssimo falar da história, importantíssimo falar dos assuntos antigos. Mas tem coisa que já ficou quase que antiga, que a gente não está dando muita bola, compreendeu? Quando eu falo não está dando muita bola, não significa que o seu tio não tenha trabalhado isso com os alunos nesse decorrer desse tempo todo. Sempre trabalhei, mas muito por conta de eu poder dar aula de várias matérias, né? Seu tio trabalha com redação, trabalha com literatura, trabalha com texto, trabalha com arte, então no meio de tudo isso, a gente vai colocando esse material importantíssimo que seu tio vai chamar de engajamento, né? Material de engajamento. E o que veio para mim agora, a grande maravilha, é que nestes cadernos do ângulo está vindo tudo que a gente precisa conversar, sabe? Então parece que está colocando assim no projeto da escola trabalhar esses assuntos que são importantíssimos. Seu tio está chamando de engajamento o quê? Falar da arte especificamente dos negros no Brasil. Sempre falei da literatura, sempre falei das várias formas de arte, mas nunca estava no caderno, sabe? Muito pouco. E logo em seguida a gente vai falar sobre a arte feita pelas mulheres no Brasil. Especificamente das mulheres no Brasil, não apenas das escritoras, que na verdade a gente estuda muito pouco as escritoras do Brasil. Estudamos os moços, né? As moças estudamos muito pouco. E agora o material pede para a gente estudar especificamente as moças, me deu muita alegria. E na aula de arte a gente vai ver as pintoras, as bailarinas, as cineastas, as grandes artistas mulheres. E, como se não bastasse, todo um material de arte indígena, pré-cabralina, antes do Cabral chegar no Brasil, o que os índios estavam produzindo de arte, de cultura, e hoje, o que os indígenas estão produzindo de arte e de cultura. Fiquei bobo. O que vem no material para a gente, essa foto aqui, por exemplo, essa foto de um quadro, né, que é uma aquarela do Debré, que é pequenininho e tal. Depois eles fazem um paralelo com um quadro extremamente atual do Dalton Paula, que é agora contemporâneo, e a gente vai fazer comparação daquela obra do Debré do século XIX com essa obra do século XXI. Estou encantado, assim, estou maravilhado com o que a gente vai ver nessas nossas aulas. E vocês têm se mostrado meninos muito atentos, muito curiosos, e isso tem me trazido muita vontade de trabalhar e deixar vocês afinados, porque eu considero vocês os moços do novo mundo. Porque a gente tem um novo mundo aí, né, que está sendo desenhado, precisa ser redesenhado. E quem vai ter força para fazer isso são vocês, pequenininhos. Nós também estamos juntos, não vamos separar de vocês de jeito nenhum. Mas esse novo mundo vai ser redesenhado por vocês, porque vocês têm a expectativa de fazer algo muito novo. Talvez a minha geração fique um pouco saudosa do mundo antigo, querendo o mundo antigo, sabe? Vamos voltar a ser o que éramos. Não volta, não tem mais jeito. A vida é
para frente. E quando a gente pensa em para frente, dá a ideia de gente que está querendo coisas novas, mundo novo. E vocês são assim. Eu adoro. Tô junto, tô nessa. Tem um pouco de saudade, sabe? A gente fica um pouco saudoso. Mas eu vejo que eu posso encaminhar vocês para um conhecimento de coisas novas, do novo mundo. Tudo bem? Mas antes a gente precisa saber da base, né? Lá de trás, como é que vamos chegar a isso? Como é que vamos chegar a esse engajamento contemporâneo brasileiro? E vamos falar dessas especificidades da arte negra, da arte feminina, da arte indígena, da arte engajada. A gente tem que ver do princípio. Então, seu tio começou nas primeiras aulas desse ano, quando a gente conversou, a gente falou para vocês assim: nós vamos estudar o mundo ocidental. Uma pena. Nós vamos ver algumas coisinhas aqui no material, tem umas coisas que não são só do mundo ocidental. Seu tio meio que dividiu o mundo ocidental em Europa e América e especificamente Portugal e Brasil. Isso é bem da literatura, porque cai no vestibular. Mas a arte está me dando assim muitas possibilidades de ver um pouco da arte oriental e da arte que foge dessa questão vestibular apenas e deixa você um pouco mais crítico. Isso me interessa muito. Mas eu não posso perder o fio da meada. O que a gente estava vendo nas últimas aulas? A gente estava vendo isto. Nós vamos estudar a arte do mundo ocidental. Seu tio especificou, porque aqui no Brasil é desse jeito: Europa, América, Portugal, Brasil, bem especificadinho. E como que começa o mundo ocidental? Seu tio lhe diz, na Grécia, muito tempo atrás. Só que nós vamos parar em um determinado momento, como a gente combinou, que seria ali 550 a.C., mais ou menos, e nós falamos da maravilha do pensamento ocidental trazida pelos cavalheiros filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles, considerado o cabeça do Ocidente, seria o filósofo que pensou o que nós somos hoje. O que nós somos nesse mundo ocidental vem desse cavalheiro, chamado Aristóteles. Seu tio deixou para vocês guardarem, porque é questão bem importante, um livro dele chamado Poética. Poética de Aristóteles. E é nesse livro que nós temos as regras para se fazer a literatura e a arte de modo geral, né? Mas nós entendemos então que ali na Grécia a gente vai chamar de período clássico. Não só a Grécia, mas Roma, que chega daqui a pouco. A gente vai estudar essa história toda, pequeninos. Então lá na Grécia, seu tio tinha dito para vocês assim: a gente tem que guardar muito desse período a questão que nós chamamos de filosofia, que é tudo o que está relacionado à razão, ao pensamento, ao questionamento humano, à ciência. Por isso, a grande importância de um mundo ocidental ter começado dessa maneira, com a razão, com a filosofia, com a ciência, como algo muito importante. Vimos também a presença do hedonismo, o gosto dos gregos pela beleza e pelo prazer. Putz, camaradinhas gostavam, né? Do que era belo. E o que era considerado o mais belo para os gregos? Vamos à terceira palavrinha que vocês vão ter que guardar para mim? Mimesis. Opa! Mimesis é imitação da natureza. O que tinha de mais belo para os gregos era a natureza. Tudo que vinha da natureza. Então, eles eram hedonistas e quando iam fazer, por exemplo, uma obra de arte, uma escultura, eles pensavam assim: vamos fazer o mais próximo possível da realidade. Então escolhiam, por exemplo, um rapaz belíssimo, nu, forte, e esculpiam em mármore, assim como faziam a mesma coisa com uma moça linda, um cavalo belíssimo, uma paisagem belíssima. Nós temos mais esculturas, né, que nós temos hoje dos gregos, mas tem muita pintura também, muita pintura grega também focada na imitação da realidade. Eram obras chamadas de figurativas. São figuras que eram esculpidas e que eram pintadas, por exemplo. E eles amavam a beleza, amavam o prazer
E até esse momento que a gente está falando, pequeno, de cultura grega, cultura clássica, a gente não está falando em provocação, a gente está falando em beleza. Arte para os gregos era aquilo que era bonito, belo e agradável. Ah, tio Fábio, então é por isso que nós dizemos que alguma coisa hoje é clássica. Isso, bonecos. Nós vamos dar exemplos assim bem banais para vocês entenderem que a gente chama algumas coisas de clássica. As meninas muitas vezes querem ir a uma festa e elas pensam, com que roupa? E às vezes ficam indefinidas com relação à modernidade, à contemporaneidade, ao que está na última moda, e de repente algumas são extremamente criativas, ou então não estão muito afim de prosa e dizem, vou com um pretinho básico. Pretinho básico é um vestido preto básico, sem grandes enfeites. Isso é uma roupa clássica, não erra nunca. Vai estar sempre bem vestida, vai estar sempre bem arrumada, uma moça que for com um vestido clássico, preto. Os rapazes têm as roupas clássicas, né? Então coloca-se, por exemplo, terno e gravata, clássico, não vai ter erro. Os meninos podem colocar um smoking para uma festa muito chique, etc. Mas nós chamamos de clássico isto. Nunca cai de moda. O vestido preto, sem grandes enfeites, nunca cai de moda. O terno dos meninos, de preferência escuro, viu, meninos? Nunca cai de moda, é clássico o terno e a gravata. Então nós consideramos que os gregos deram informações daquilo que seria clássico, que ficaria para sempre, considerado como algo de bom gosto, belo e interessante. Justamente porque imita a beleza da natureza, que nós chamamos de mimesis. Tio Fábio, então diga para mim o que eu preciso guardar do que era aquele período clássico, começando ali na Grécia e depois passando pelo Império Romano. Essas 3 palavrinhas, não esqueçam, meus amores, tudo vai depender disso. A filosofia, razão e ciência. O hedonismo, beleza e prazer. A mimesis, imitação da realidade. Vocês anotaram? Anota para o seu tio, tá? A palavra mimesis, evidentemente, que é grega, por isso que a gente tem um pouco de desconforto com ela. Mas vocês vão ver na biologia, né, o mimetismo de alguns animais, né, que imitam um outro para ficar, às vezes, escondido. Nós vamos ter um camaleão, nós vamos ter alguns peixes, nós vamos ter alguns insetos que imitam o ambiente natural onde eles estão para ficarem escondidinhos ali. Então, a gente vai entender que a palavra mimesis vem lá do grego e significa imitação da realidade. Presta atenção no seu tio, não é cópia, porque a arte nunca é cópia, ela imita, porque ela nunca será a natureza. Guardaram, meus amores? Vou fazer mais uma gravação para vocês daqui a pouco, falando dessa maravilha, desse material que vocês têm em mãos, que eu tenho em mãos e que me deixou muito empolgado, tá ok? Assistam a esta aula, tenham sempre ela guardadinha com vocês, na hora de estudar, voltem a ela, tá bom? Grande beijo, até daqui a pouco.